Bom dia! A paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso Evangelho do dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 10, do versículo 24 ao do capítulo 10, do versículo 24 ao versículo 33. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não é acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados. Não tenhais medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós estamos vendo o nosso Senhor Jesus nos encorajando a encarar, a enfrentar todo o mal, sem medo, com a presença dele, porque nós estamos diante de um Deus que é maior que tudo. Então, quando eu me uno à vontade do Senhor, quando eu me uno ao meu Senhor Jesus, eu estou neste mundo, eu estou caminhando, eu estou passando pelas opressões, estou passando enfrentando as situações malignas. E é isso que Jesus nos diz hoje, enfrentando as situações malignas. E aqui ele diz que não há nada que fique encoberto, porque diante de toda escuridão tem a luz que vem de Deus. E isso é muito importante, a gente enxergar quando o mal está nos atacando. Quando nós enxergamos o mal, o que nós fazemos? Nós enfrentamos ele, nós renunciamos ele, nós expulsamos o mal que ronda ou está perto de nós. De que jeito, de que forma? Clamando o nome do Senhor. Colocando o nome que tem poder. Em nome de Jesus, eu te ordeno, saia daqui. Hoje, que nós estamos vendo hoje, diante da igreja, diante da Santa Missa, nós estamos vendo aqui São Bento, diante desse santo, que tem aquela oração poderosa que ele colocou para nós diante de Jesus, a oração de São Bento, que nós vamos rezar daqui a pouquinho. Essa oração é uma oração que traz uma firmeza diante da simplicidade, diante da obediência, diante da prudência. Diante de tudo isso, ele nos ensina a aclamar o nome de Deus, a renunciar ao mal e a apresentar diante do inimigo a presença de Deus, né? Que é a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Então, assim, irmãos, essa oração poderosa de São Bento, que nós vemos que sempre está, eu tenho ela na minha porta, eu tenho essa cruz de São Bento em todo que é lugar dentro da minha casa, porque nos leva a refletir essa oração, ao tempo inteiro clamar a presença de Deus, a renunciar ao mal. Então, diante de tudo isso, nós aprendemos com os santos que eles clamaram a cruz sagrada, né, diante da presença do maligno, expulsando todo o mal, porque ali na cruz Jesus vence o mal. Ali na cruz Jesus derrota Satanás. Ali na cruz Jesus derrota o pecado. Ele vence dando o seu sangue, nos libertando de todo o mal, nos libertando do pecado mortal. Então a cruz sagrada está ali, o derramar do sangue do nosso Senhor, que nos liberta de todo esse mal. Então, diante de tudo isso que nós estamos presenciando hoje, nós vemos na palavra dele hoje Jesus nos ensinando a enfrentar sem medo todas as dificuldades, a enfrentar sem medo,
sem opressão maligna. Nós não devemos nos preocupar com o que mata o nosso corpo, mas sim o que mata a nossa alma. Então, toda opressão maligna que vem contra a nossa alma, a gente deve estar vigiando. De que forma? Confissão, oração diária, limpeza, purificação, pedindo perdão, reconciliação, se unindo a Jesus todos os dias, clamando a presença dele todos os dias dentro da nossa casa, na nossa vida. E isso traz essa presença real do Senhor. E a presença dele, ele diz para nós hoje, que você vale mais que os pardais. Então, se até eles são cuidados, imagina nós. Então, o cuidado de Deus na parte financeira, o cuidado de Deus na nossa vida particular. E tudo isso, Deus cuida, não que a gente tenha bens materiais, não que a gente, nosso corpo não vai ser atacado, sabe, irmãos? Mas sim a nossa alma, para estar na presença de Deus, para nós ganharmos a eternidade. E quando nós clamamos Deus diante de todas as situações, nós devemos estar com essa consciência, assim, diante de todo o mal, ele não pode ferir a minha alma. Então o mal, ele não pode atacar e me tirar da graça. Então quando o mal me ataca e eu silencio, quando o mal me ataca e eu apresento o meu Deus diante de tudo isso, e eu enfrento ele com as armas que vêm de Deus, que é a arma que vem do céu, que é as orações, que é o clamar do Espírito Santo, e é o renunciar ao mal e aderir à presença de Deus, eu estou entendendo que eu tenho um Deus que cuida de mim, e o poder de Deus sobre todo o mal é maior que tudo. Então, neste agir, nós vamos dizer hoje, nós vamos pedir que teu Espírito Santo venha em nosso auxílio, Senhor. Venha trazendo a graça da tua presença, que teu Espírito Santo nos conduza. E como diz o Diário Bíblico, no Evangelho Jesus ensina sobre a relação do mestre e o discípulo, a necessidade de coragem diante das adversidades. Ele afirma que o discípulo deve se espelhar em seu mestre, enfrentando perseguições como ele próprio enfrentou. Jesus nos conforta dizendo que não há nada oculto que não venha a ser revelado, encorajando-nos a proclamar a verdade sem medo. Ele nos lembra da providência de Deus, que cuida até dos pardais e nos assegura do valor inestimável de cada um de nós. Essa passagem nos convida a viver com coragem e confiança, sabendo que somos preciosos aos olhos de Deus. Então, nós sendo preciosos aos olhos de Deus, clamando a presença dele, Deus está cuidando de mim e de você. Mas nós vamos dizer agora, diante de todo o mal, que nós vamos levantar a nossa mão, levanta a tua cruz, pega a cruz dentro da sua casa, e você vai dizer hoje com autoridade, irmão, para que o mal seja expulso da sua casa, seja expulso da sua vida. O que o mal tem batido com perseguições, com invejas, com mal olhado, com situações adversas que vêm até o encontro, e a gente percebe aquele peso dentro da nossa casa, percebe aquele peso sobre nós, dores de cabeça, sentimentos que vêm e vão, e neste momento, com essa oração, nenhum mal mais vai ficar dentro da sua casa, nenhum mal mais vai ficar na sua vida. Levanta a cruz e diz: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam da vossa face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam da vossa face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, meu irmão, com autoridade dentro da sua casa, repete essa oração e creia que nesse exato momento o mal está se retirando. O Satanás não tem poder mais dentro da sua casa, porque você está proclamando: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos
e fujam da vossa face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, é de arrepiar. Há tantas situações malignas que foram retiradas agora de muitas famílias. Situações adversas, pensamentos, maldades, palavras más, fofocas, iras, desgosto, tantas situações sendo retiradas em nome de Jesus. Peso, coisas que amarravam, coisas que estavam aprisionando a tua vida financeira, coisas que estavam aprisionando a tua vida familiar, teu relacionamento, teu casamento, tantas situações. O inimigo se pôs em retirada em nome do Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado